Bom dia, pessoal. Quem não conhece, meu nome é Bruno, a gente trabalha aqui na iSoft e a gente vai estar apresentando aqui para vocês a nuvem 2.0. Se a ideia aqui é ser um hands-on, a gente fazer algumas coisinhas aqui para meio que um passo a passo. E antes eu vou só falar da estrutura que a gente tem por trás dessa ferramenta. A gente tem aqui hoje hardwares da Dell e toda a parte de software VMware. Então, a gente tem servidores Dell, são 18 servidores, 9 em cada prédio, né? Aqui no data center e na telefonia. E temos aí 6 suítes em cada prédio também suítes Dell. Em cima disso, a gente tem o vCenter e o vSphere para fazer a parte de virtualização. A gente tem o vSAN fazendo o Software Defined Storage. A gente tem o VCF fazendo a orquestração da infraestrutura. E a gente tem o Cloud Director, que é uma orquestração da nuvem, que é o provedor de nuvem que a gente está usando aqui e que é onde vai fazer o acesso, seria o substituto do Apache Cloud Stack. Então, o endereço dele hoje é vcd.nuvem.unicamp.br. Essa é a tela de login, a tela inicial. A gente aqui tem o campo de organização. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui a gente tem as organizações, que são as unidades. Então, a gente poderia ter a DGA, aqui a gente já tem a parte da autenticação central, que aqui é a DTIC, a gente já consegue fazer login, aqui a gente vai direcionar para a autenticação central, e eu já deixei logado aqui na tela de fundo. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Essa é a tela inicial do VMware Cloud Director. Esse quadro aqui, ele entende como é uma parte do VMware que ele chama, do Cloud Director, que ele chama de Virtual Data Center. O que seria isso? Eu tendo 2 data centers físicos isolados, eu consigo criar um data center virtual em cada data center e fazer a conexão de rede entre eles aqui. No nosso caso, a gente tem fisicamente 2 data centers. A gente tem hosts lá embaixo, hosts aqui. Mas na nossa configuração, ele trabalha no modo stretched. Então, o data center está estendido entre um prédio e outro. Isso traz algumas vantagens no uso do vSAN, porque a gente consegue ter um objeto que ele está fisicamente alocado nos discos daqui de cima e nos discos lá de baixo. Ele tem um RAID 10. Então, em um desastre total de um prédio, a gente tem como recuperar esse objeto de imediato. O vCenter já vai começar a subir essa mesma VM dona desse objeto que rodava aqui e esse prédio morreu, ele já começa a subir a VM automaticamente do outro lado, com esse tipo de stress. Qual é o porém disso tudo? É o uso de disco. Então aí você tem um uso de disco a cada 10 GB de disco que eu entregar para a VM, o uso no vSAN é 40. Então é bem elevado. Então são ferramentas bem específicas que a gente vai fazer esse uso. A princípio, a gente está criando tudo que é réplica, a gente cria um disco em um prédio e um disco em outro prédio. Porque no desastre total, a gente teria a perda de uma réplica. Mas como são réplicas, a gente está bem servido ainda. Então, para todas as unidades aqui, a gente vai ter um único virtual data center devido a essa estrutura que foi feita no nosso ambiente. Então, aqui eu tenho algumas informações, o que a gente tem de CPU, o que a gente tem de memória alocado e utilizado. A gente já tem aqui no nosso ambiente rodando 56 VMs, 27 VAPs, que a gente vai explicar em seguida o que são, o uso dos recursos. Essa é a tela inicial. Clicando nesse retângulo do Virtual Data Center, eu tenho os recursos deste Virtual Data Center. Então, se eu tivesse outro, ele estaria separado. As VMs desse Virtual Data Center não apareceriam no outro Virtual Data Center. E aí, nesse menu superior azul,
a gente tem a visão geral, independente do data center. A gente tem o costume de utilizar essa barra superior porque ela tem algumas ferramentas, algumas opções mais genéricas para todo o ambiente. Mas voltando aqui no data center, a gente vai começar a explorar isso aqui. A gente tem o conceito aqui de VApp. O que a gente entende como VApp? VApp seria uma virtual application. Então a gente vai encapsular dentro daquele virtual application tudo que se diz a respeito de uma única aplicação. Vamos dar o exemplo aqui. Deixa eu pegar alguma aqui. O LDAP. Então a gente está criando novas máquinas de LDAP. A gente tem um Virtual Application LDAP e dentro dele a gente tem todas as máquinas de LDAP. Isso facilita o gerenciamento, traz algumas vantagens, como você poder criar um snapshot de todo mundo ao mesmo tempo, da aplicação inteira, você conseguir criar um template a partir dessa aplicação e fazer um deploy. Às vezes o LDAP não faz muito sentido porque são máquinas parecidas, mas deixa eu pegar o Greylog. Greylog. O Greylog. Então o Greylog, a gente tem três máquinas, 3 VMs do Greylog, 3 VMs do OpenSearch. Então temos um cluster aqui. Dentro dele, a gente tem diversas redes, e a vantagem do Virtual Application é que eu posso ter redes do tipo isolada, que a gente vai abordar mais para frente, que elas estão disponíveis apenas dentro desse Virtual Application. Então essas redes não existem fora para outros virtuais applications a se conectarem. Então é um nível a mais de isolamento que a gente consegue ter. Mas em seguida a gente vai estar explicando tudo isso. A princípio era mais entender o que é o Virtual Application. Então, nada mais, nada menos do que é um encapsulamento de VMs, de serviços que compõem uma mesma aplicação. Eu poderia ter uma máquina aqui de aplicação, vamos supor, 2 réplicas de aplicação, 2 réplicas de banco que fornecem serviços para a mesma aplicação, então elas estão juntas, trabalhando com redes isoladas, tendo um nível a mais de segurança. Então aqui nessa tela de cada application a gente tem todas as funções que a gente pode ter com eles. Nome, lease times, depois a gente vai explicar isso mais para frente. As VMs em si, a ordem de boot e de power off das VMs. Então a gente pode ligar primeiro, que nem aqui, a gente pode ligar primeiro as máquinas do OpenSearch, que elas vão servir o Greylog. Aí depois que elas estiverem no ar, depois a gente vai ter que colocar aqui um delay time. Depois que elas estiverem no ar, a gente sobe o Greylog. Então a gente consegue fazer isso, a gente consegue subir o banco, depois subir a aplicação, depois subir um proxy. Ô, Pode Bruno, falar, Gabriel. Gabriel tá com a mão levantada. Pode falar, Gabriel. Opa, na realidade, só para tirar uma dúvida, né? O Virtual Application nada mais é que uma forma de organizar, né? Uma maneira organizacional somente, né? Ele é um pouco a mais de organizacional, porque você consegue fazer um encapsulamento e um isolamento, né? Você conseguiria criar redes isoladas fora do Virtual Application, onde eu só ligo a minha aplicação e meu banco. Porém, qualquer outra VM ou VApp da infraestrutura pode se conectar naquela rede, porque ela vai existir para todo mundo. Dentro do VApp, se eu criar uma rede isolada, ela é isolada somente dentro daquele VApp. Então, sim, ele é uma organização, mas ele traz um isolamento e um controle maior da aplicação como um todo. Poderia, que nem o banco, a autenticação central, a gente poderia subir a autenticação central, isolava, deixava os bancos isolados, as aplicações isoladas e expunha só o proxy para fora. Exato. Até as atividades operacionais de clone, de migração, se torna mais fácil, entendeu? Que a gente gera o template desse VF e faz o deploy do VF, entendeu? Não só de máquina virtual. Então aqui a gente estava falando do start stop. Em seguida a gente tem network. Aqui em networks a gente tem todas as redes que existem. Depois a gente vai explicar a diferença de rede direct, rede routed e as redes isoladas. Por exemplo, essa rede Mongo Backend e OpenSearch Backend,
ela só existe dentro desse VApp. Em nenhum outro lugar da aplicação essa rede existe. Então eu limito o acesso, mesmo que involuntário, alguém sem querer foi lá e conectou a VM, a NIC da VM nessa rede. Não tem essa possibilidade. Somente as VMs dentro desse VApp conseguem se conectar. E a gente tem um diagrama da rede aqui como um todo. Esse espaçamento aqui embaixo, ele delimita quem está abaixo dele são as redes que estão disponíveis para todo mundo. E aí vocês vão ver que, por exemplo, a rede de backup aqui, ela está disponível para todo mundo na ferramenta, e aí eu estendi ela para dentro do meu VApp. E aí eu conectei as minhas VMs. E aí, quando a gente for falar de rede, a gente vai explicar esses conceitos de rede que a ferramenta trata para ficar mais fácil. Agora aqui a gente tem as máquinas virtuais, e aqui eu consigo enxergar todas as máquinas virtuais, estando elas dentro de VApp ou não. E aqui a gente tem o que a gente consegue tratar aqui dentro das máquinas virtuais. Disco, a gente consegue fazer. A gente faz todo o tratamento aqui. A gente tem CPU, toda alteração que a gente faz é nesse momento aqui. Então, por exemplo, aqui a gente criou alguns alocamento de recursos aqui, alguns definidos. Então, a gente tem o micro, 1 CPU, 1 GB de RAM, e vai subindo. Mas a gente também tem o custom, onde a gente consegue editar manualmente o CPU e a memória em números desejados, não tem limite. A gente tem aqui a placa de rede da VM, e aqui eu acho que o que é mais novidade em tudo isso aqui é essa opção Guest OS Customization. O que é essa opção? Ela é uma forma, a gente no CloudStack a gente tem o Cloud Init. Quando ele sobe a VM, você consegue passar um script para ele consegue configurar a VM. A gente testou o Cloud Init aqui, mas ele está com um problema na versão atual de compatibilidade entre a versão atual disponível no repositório do Rock Linux com o VMware Tools. Então, ele está se atrapalhando na hora de subir, ele não consegue instanciar a rede. Então, a gente meio que deixou o CloudInit de lado, e agora a gente não precisa instalar mais o CloudInit na máquina, a gente só precisa garantir que a VM tenha o VMTools instalado, o OpenVMTools, seja o que for. E aí a gente faz toda a configuração pelo Guest OS Customization, que é da própria VMware aqui, já está na ferramenta. E o que eu consigo fazer nessa opção? Eu consigo customizar o usuário root do Linux ou administrator do Windows, consigo forçar a troca de senha no próximo login, eu consigo colocar uma senha na mão, ou eu consigo gerar uma nova senha, quando a máquina subir, ele vai me mostrar a senha aqui, isso é até um ponto importante, esse campo de senha, sendo ele autogerado ou digitado, ele sempre fica exposto. Então a gente tem que ter na cabeça que esse campo, ele é um campo, é uma senha temporária. Põe uma senha temporária e assim que eu faço login, eu altero. Então eu consigo fazer tudo isso e consigo fazer um script, passar um script para ele, tanto no Windows quanto no Linux, para ele efetuar algumas ações depois que a VM subir. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente sobe tudo com Terraform e a gente, no primeiro boot, ele roda esse Guest OS Customization automaticamente. E aí no primeiro boot a gente passa um script para ele, criando todos os nossos usuários e as nossas chaves públicas, para a gente conseguir fazer SSH. A gente só trabalha com chaves nesse novo ambiente, a gente não tem senha mais. E se por acaso acontecer algum problema, eu criei a máquina com um usuário, esqueci a senha dele, esqueci a senha de root, eu consigo vir aqui, realizar a configuração que eu quero que seja aplicada, e em seguida eu desligo a VM e eu dou um power com esse power on force recustomization. E automaticamente ele vai aplicar essas configurações aqui novamente. Isso é muito legal, a gente consegue recuperar se alguém perder a senha, mas a gente pode ter alguns problemas no uso. Eu vou pegar uma máquina
o Windows aqui, só para mostrar as configurações. Então aqui tá a configuração que a gente fez. Você vê que a senha temporária que a gente criou, ela fica exposta aqui. E na máquina Windows, ele tinha o Change Seed, que nada mais, nada menos, ele faz o sysprep da VM. E no Windows também ele tem a opção de já, quando eu fazer essa opção, ele já fazer, já se autenticar num domínio, e também posso passar um script. O único problema que a gente pode ter aqui, como vocês viram aqui, o Guest OS ele está desabilitado, é de por acaso eu desligar minha VM, deixar essa opção habilitada, marcando aqui o Change Seed, onde ele vai fazer o sysprep, e aí eu desliguei a VM, na hora de ligar, em vez de eu dar o Power On, eu dei um Power On Force Recustomization. A ferramenta vai aplicar novamente o sysprep. E aí eu posso perder os usuários que eu fiz, posso perder as configurações que eu fiz. Então fica um pouco perigoso. Então a gente recomenda fazer no primeiro boot e, por segurança, desabilitar aqui, porque assim, se por acaso eu clicar em Power On Force Recustomization, não corre risco de eu fazer alguma alteração indesejada na VM. A gente tem estado na máquina sim, e aí essa ferramenta consegue trazer alguns recursos da gente recuperar o acesso em algum desastre, algo do tipo, mas ela tem essa preocupação aqui no Windows da gente rodar o sysprep da máquina e matar os usuários que eu criei, algumas configurações de AD e tudo mais. Então a gente tem essa ressalva aqui para máquinas Windows. Seguindo aqui, a gente tem Affinity Rules. Então ele chama aqui de Affinity Rules, mas dentro aqui ele tem Affinity, Anti-Affinity. Então a gente consegue manter, aqui a gente tem umas Affinity Rules, por exemplo, do Graylog. Então eu quero que o Graylog app01, aqui é o nome da regra, desculpa, e aí eu quero que essa regra de afinidade sempre tente fazer com que Graylog app01 e OpenSearch app01 permaneçam juntas, no mesmo host físico. Para evitar que quando esse Graylog quiser acessar o OpenSearch, ele saia para a rede. A gente tenta fazer com que ele acesse a máquina mais perto possível. Por isso a gente colocou elas em pares. Então a app01 tem o par Graylog e OpenSearch, a 02 da mesma forma e a 03 da mesma forma. Então a ideia é que elas fiquem sempre juntas, no mesmo host, para a gente evitar tempo de tráfego na rede. Fazer o acesso dentro do próprio host. E aí, para desastre, o que a gente faz? A gente coloca uma regra de anti-affinity, onde eu quero que nenhuma das Greylogs, app01, 02, 03, permaneçam no mesmo host. Então eu tenho uma regra de afinidade para o Graylog OpenSearch e anti-afinidade para que o Graylog rode cada uma das VMs dele em um host diferente. Ok, então eu vou passar para o próximo. A parte de network eu vou explicar usando o menu superior, que ele tem mais informações. Aqui em storage a gente tem os que ele chama de name de disk, nada mais que são os discos que o cluster Kubernetes monta para fazer o PVC. Então ele aparecem aqui. As nossas storage policies. Aqui a gente tem Gold, que seria aquela primeira opção que eu falei do vSAN, onde a gente consegue colocar o objeto nos dois prédios, e aí no desastre de um prédio, a VM é reconstruída no outro prédio automaticamente pelo vCenter. E a gente tem aqui o que a gente chama de Silver 1 e Silver 2, que seria nada mais do que o prédio do data center e o da telefonia, o TC09, e a gente aloca o disco da VM aqui e aqui. Por exemplo, quando a VM é réplica, a gente coloca aqui, e quando a VM são réplicas, né, a gente coloca uma no Silver 1, uma no Silver 2. Isso não quer dizer que colocar só no Silver 2 a gente não tem segurança, tá? Ele faz RAID aqui dentro do prédio aqui, então a gente pode perder hosts inteiros aqui no prédio que a gente tem o objeto da mesma forma, tá? E a gente não tem o uso exagerado de disco para manter apenas um objeto, tá? Aqui a gente tem algumas informações do nosso Virtual Data Center. Aqui tem algumas opções que a gente não está usando, mas o metadata, ele precisa disso aqui para fazer integrações com algumas ferramentas, como o Vim, por exemplo. A gente tem que pôr alguns metadatas aqui. E a gente vai passar aqui
como o Thiago falou, a gente vai tocar nos pontos que a gente está usando mais, que a gente sabe que é do dia a dia. E algumas coisas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Então, voltando aqui em Applications, a gente tem aqui todos os nossos virtuais applications. O menu superior, ele cria um submenu aqui. A gente tem todas as nossas virtuais machines aqui. Beleza, pessoal. E aqui a gente tem a parte de network. Então aqui vocês vão ver que tem diversas redes aqui. E aí elas são basicamente 3 tipos de rede: routed, isolada e direct. O que é a rede routed? A rede routed, ela é conectada no nosso Edge Gator. O que é o Edge Gator? O Edge Gator, fazendo uma comparação com o Cloud Stack, cada VPC no Cloud Stack tem o seu Edge Gator. Tem o seu VR, desculpa, que é o Virtual Router. O Edge Gateway é o nosso Virtual Router da solução aqui. Então, cada unidade vai receber um Edge Gateway. Então, a rede roteada, ela pode ser IPv4, ela pode ser IPv6, IPv4 privado, IPv4 público, mas ela está conectada no nosso Edge Gateway. Então, ela tem roteamento entre as redes e externamente. A gente tem a rede isolada. Ela é totalmente isolada. Nesse caso aqui, como ela está aqui na minha organização, no meu como um todo, ela não está dentro do meu VAP, ela é isolada, mas ela está disponível para todas as outras aplicações se conectarem. Então aqui é um projeto que a gente fez, que o Denis está tocando, onde a gente vai criar um único barman. A ideia é que um único barman consiga se conectar a todos os bancos para fazer o seu serviço. Então ela é isolada, o barman existe nela e a gente pluga o banco nessa rede isolada. Então todos vão estar se comunicando pela uma rede isolada, onde só eles vão estar. E a rede direct é uma rede que a gente traz lá da nossa infraestrutura física, que ele chama aqui de external networks, e a gente conecta diretamente aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma rede de backup corporativo, que é o Bacula. A gente traz ele para dentro da nossa ferramenta, como a rede externa, e a gente entrega para cada unidade uma rede direct chamada rede backup-unidade. E essa rede está conectada diretamente lá no servidor. Então a gente está entregando essa rede de backup para toda a unidade. O backup não vai precisar mais passar pelo backbone. Então são todas essas as nossas redes existentes aqui. Agora eu vou mostrar o que é o nosso Edge Gator. O Edge Gator, a princípio, é o nosso Virtual Router. Então a gente tem a conexão aqui com o nosso T0. O que é o T0 na infraestrutura do NSX? É o roteador de borda de toda a infraestrutura. Ele que fecha a BGP com a infraestrutura física. Então o caminho hoje, o TC09 e o TC04, eles fazem sessão BGP com os nossos switches na nossa infraestrutura. Os nossos switches, toda a infraestrutura interna deles é sobre BGP, e eles fecham BGP com a infraestrutura lógica, que é o NSX. E esse cara que fecha BGP na infraestrutura lógica do NSX é o T0. E todos os T1s, que nada mais são do que o nosso Edge Gator, cada Edge Gator ele chama de T1, eles estão conectados nesse mesmo T0. Então aqui é a conexão, isso aqui já vai tudo por default para a unidade. O que a gente vai trabalhar mais aqui é a questão de Firewall, NAT e VPN. Então aqui a gente tem todas as regras de Firewall, e esse aqui, no nosso caso, é o Firewall de borda. Na verdade, para todos ele é o Firewall de borda. A diferença é que a gente tem um Firewall distribuído também nessa solução. Só que pela complexidade, não é todo mundo que vai conseguir trabalhar com eles. A ideia é entregar só para quem entenda bem. Esse Firewall de borda, ele funciona semelhante ao Cloud Stack. Então a gente tem todas as regras aqui, só que ele tem uma vantagem que a gente consegue setar aqui grupos de source, destination e aplicações. A gente não precisa necessariamente setar portas e tal. E aí a gente vai mostrar em seguida como faz isso, e depois a gente vai fazer uma VM, criar uma rede e fazer tudo. Então a expectativa é que a gente diminua muito a quantidade de regras em relação ao Cloud Stack.
A parte de NAT, a gente tem a mesma coisa aqui no Cloud Stack, a gente tem um CertNAT. Aqui a gente está usando basicamente o reflexivo, que é 1 para 1, então eu tenho um IP público para um IP privado. O DNAT, que seria o port forward lá do Cloud Stack, então eu consigo usar um único IP público para hosts distintos, em portas distintas. A gente só tem uma ressalva aqui que você, sempre que você usa um DNAT, você tem que citar na regra a porta externa e a aplicação interna que vai usar essa regra. Então, no caso aqui, a porta externa, esse IP vai ser a porta 22 e a aplicação interna, o SSH. Se você não fizer essa citação da aplicação, ele continua fazendo um NAT de todas as portas para mesmo host. Então, a gente tem que separar. E a gente tem o source NAT de cada rede aqui. Então, a gente garante que cada rede saia por um source NAT diferente. Então, as opções são semelhantes à do Cloud Stack. A gente só reforça aqui o uso do application para garantir que seja a porta definida. E o que a gente solicita aqui é aqui na criação do NAT, a gente tem prioridade. O que ele faz isso? Se por acaso um mesmo match aqui de um IP privado bater em vários IPs públicos ou vice-versa, aquela prioridade vai garantir que seja usado o com a prioridade menor, que quem tem prioridade é o número menor. Qual é o exemplo? A gente tem aqui o LDAP, ele tem reflexivo para esse IP. Então ele deveria entrar e sair por esse IP. Só que se esse valor de prioridade da regra reflexiva for maior do que a regra SerCNAT, ele vai entrar pelo reflexivo por esse IP, mas na hora de sair, quem tem prioridade maior e dá match com esse IP é o SerCNAT. Então ele vai entrar por um IP e sair para o outro. O reflexivo não vai funcionar. Então, o que a gente estabeleceu? O reflexivo, a gente colocou o valor, a prioridade 10, o DNAT 20 e o SerCNAT 50, para garantir que essa ordem seja funcional. Passando para o próximo aqui, a gente tem VPN. Ela funciona da mesma forma do Cloud Stack, a gente instancia ela aqui. Ela basicamente pede as mesmas configurações. A gente já testou aqui, é bem tranquilo, não teve praticamente diferença nenhuma. O security, ele contém aqui o que a gente chamou lá em cima no firewall de grupos. Então, por exemplo, a gente tem um grupo aqui, um IP7 DTIC. Dentro do DTIC está os ranges de IP da DTIC. A gente tem DSoF. Dentro do DSoF está os ranges de IP da DSoF. E eu consigo usar esses ranges de IP na regra de firewall. Então, facilita bastante. Em vez de eu abrir uma regra, por exemplo, o LDAP. A gente tem uma regra aqui para o LDAP. Atualmente, só a DSoF pode acessar o LDAP porque a gente está fazendo testes. Em seguida, a gente vai liberar o LDAP para a Unicamp. Então, a gente pode trocar para o grupo Unicamp. Aí está aqui as redes da Unicamp. Mas pode ser que a gente vai liberar alguma regra bem específica para um conjunto de IP. A gente cria um grupo e aí, ao invés de a gente criar regras e alterar regras, a gente altera só o grupo. A gente põe o conjunto de IP aqui e à medida que ele for aumentando ou diminuindo, a gente altera o grupo e automaticamente o firewall já vai estar sendo alterado com base no grupo. E aqui no security ainda a gente tem os applications. Então aqui embaixo a gente tem os defaults. Por exemplo, se eu vier aqui e dar um DNS, ele tem aqui as aplicações default. Então, DNS e TCP, ele vai liberar TCP na porta 53. DNS e o DP na porta 53. E aqui em cima são as que a gente criou. Então, por exemplo, tem Greylog 9000. Eu coloquei que é um TCP na porta 9000. E essas applications eu consigo usar no firewall também. E, além disso, ele consegue, além de ser application, que é baseado em protocolo e porta, ele consegue dar uma verificada no cabeçalho do pacote e garantir que aquele pacote seja de outro, seja daquela aplicação. Por exemplo, aqui ele tem SSH.
eu posso liberar o firewall para o SSH na porta 22, tranquilo. Se por acaso eu liberar em outra porta, eu consigo usar, ao invés de application, eu consigo liberar contexto. Então ele vai verificar o pacote se é SSH, mesmo rodando na porta 22.000. Ele traz essas opções também. Então aqui no Firewall ele tem a opção de contexto aqui também. Então todas essas opções de security são muito utilizadas em Firewall, tá? Aqui tem DNS, Forward, tem DHCP Forward, a gente consegue habilitar esses serviços aqui dentro, mas no momento a gente não está utilizando. Terminamos esse Edge, e aqui a gente tem os IP Spaces, que nada mais é que a forma que o VCD faz a entrega de IPs para as VMs, para as aplicações. A gente criou 2 aqui, que estão disponíveis para toda a Unicamp. Então, o primeiro é o IPv4 público, e cada IP Space ele trabalha com 2 tipos de alocação. O Floating IP, que é a mesma coisa que a gente tem lá dentro do Cloud Stack. A gente vai lá e solicita um IP, aqui é a mesma coisa, eu dou um request no IP. A gente nunca faz request por aqui, porque todo lugar que a gente for usar, a gente tem a opção de fazer request ou usar um existente. E a gente tem prefix, que o prefix é um rangezinho na rede que a gente consegue solicitar da mesma coisa, faz o request. A diferença é que o floating, a gente consegue usar ele no load balance, em regras de NAT, e o prefixo a gente consegue colocar numa rede. A gente tem a mesma coisa. O prefixo a gente entrega o IP válido, o IP público para a máquina virtual. É isso, direto na máquina. Então aqui a gente tem o IPv6, e a gente não entrega floating IP IPv6. A gente está estudando como fazer isso aqui no load balance. E o prefixo é onde a gente entrega as nossas redes IPv6 aqui. Então todo mundo vai ter direito a ranges /64, de acordo com a necessidade, porque graças a Deus IPv6 a gente tem bastante. Então essa é a forma que ele entrega IPs, floating IP prefix. A gente vai criar aqui uma aplicação, uma rede rapidinha. Eu vou só dar um overview bem rápido nessas últimas opções aqui. Então aqui em Content Hub a gente consegue criar catálogos para a gente disponibilizar templates e ISOs a princípio, ou templates já prontos externos, que é o que a gente vai mostrar. Então a gente tem aqui os 4 de baixo aqui são públicos, todo mundo vai ter acesso. O ISO e templates, os ISOs, a gente colocou algumas ISOs que a gente julgou que o pessoal está usando, tá? E templates, a gente colocou o nosso template do Rock Linux e do Windows Server. E aqui a gente consegue criar, por exemplo, a gente criou um nosso interno, porque esses aqui são só de leitura. E esse aqui a gente colocou o template que a gente baixou da RNP da Federação Café e colocou a ISO do Rock 8 porque a gente precisou fazer uma instalação para teste. Então o pessoal consegue fazer isso. E se eu criar um template a partir de uma VM lá, então se eu vier aqui na VM ou no VIEP e for criar um template, ele vai perguntar onde que eu quero guardar. Então eu tenho que ter um catálogo para mim guardar essa informação. Administration, a gente tem aqui os usuários. Então a gente já está integrado aqui com o Samuel. A gente consegue fazer o import dos usuários. Essa integração que a gente fez lá junto com o Dennis Clayton e com o Ismael, ela é feita por unidade, tá? Não é o Cloud Stack o Cloud Stack, ele como um todo se autentica lá dentro. O VCD, como ele tem uma visão mais externa ainda, ele é feito para provedor. Então o provedor te entrega o espaço e você autentica do jeito que você quer. Então ele trata cada tenant tem a sua autenticação da forma que achar melhor. Ele tem aqui um lugar que ele tem uma biblioteca onde ele guarda os certificados que estão sendo usados aqui dentro da ferramenta. Ele mostra aqui algumas informações da minha organização. A organização é o tenant, é o domínio como um todo. E dentro dele a gente tem o Virtual Data Center, que é onde a gente hospeda os recursos, as VMs e tal. Então aqui a gente tem algumas opções mais básicas de envio de mensagens e tal. O Monitor, que é onde ele mostra as tasks e eventos que foram aplicados por últimos, tem um filtrozinho aqui do lado direito. Beleza, aí a gente vai voltar aqui
basicamente a ferramenta, um geralzão da ferramenta é isso. A gente poderia, por exemplo, criar um VApp aqui. Next. O teste. Apagar. E aí eu já vou adicionar uma VM aqui dentro. Bruno, apagar. Aí eu posso criar uma VM do zero, selecionar um tipo de OS, selecionar o tipo a imagem de boot, o tipo de boot. Eu posso fazer tudo isso, mas eu vou criar do template para ser mais rápido. Então eu vou pegar aqui o Rock Linux. Aí aonde eu vou instanciar ela? Vou colocar no Silver 2. O Placement Policy, eu quero que ela fique no site 1, no site 2, ou se por acaso a gente for usar o nosso template do Windows Server Data Center, o Placement Policy aqui é estático, você não consegue alterar, porque ele vai garantir que essa VM rode nos nossos hosts licenciados para esse template. Então, beleza, a gente vai colocar aqui, Silver 2, Placement Policy eu não vou setar, ele que decide. O VM eu vou colocar o Custom, aí ele vai subir com um CPU e 1 GB de memória. Eu não vou conectar ele a uma rede, porque eu acabei esquecendo de criar a rede dentro do VApp. Ele só está me dando as redes externas aqui. Eu vou deixar ela sem conexão de rede. E vou dar um OK. Aqui, dar um OK. E eu também vou marcar o Power On aqui, eu não vou deixar o VApp subir, eu vou só criar ele. Beleza, aí aqui embaixo ele tem, semelhante ao vCenter, uma barrinha de tasks, que você consegue acompanhar o que ele está fazendo. Enquanto ele está criando, eu vou criar uma rede aqui, só para a gente ver como é a criação de uma rede. Aí eu tenho a opção de routed ou isolated, ela vai ser tipo routed. O nome é... isso aqui a gente conversou até com o pessoal de redes essa semana. A ferramenta permite eu entregar Dual Stack Mode. Então eu consegui entregar IPv4 e IPv6. Porém, no momento, a gente não tem endereços IPs IPv4 para entregar para todo mundo. Mas a gente tem a possibilidade de uma unidade que quiser trazer um range IPv4 deles para cá. Então essa é a limitação que a gente tem, tipo, Dual Stack. Necessariamente, todos os IPs aqui tem que ser público. A gente vai criar uma rede. Quando eu crio uma rede, eu posso dar um request aqui no CIDE, então ele vai trazer um barra alguma coisa, tanto IPv4 quanto IPv6, ou eu posso colocar, se for uma rede IPv4 privada, eu posso criar na mão. Então, 92.168. Aqui é o endereço do gateway da rede, tá? Next. Aí aqui é a forma que a gente encontrou de entregar IPs aqui o mais simples possível, semelhante ao DHCP, mas sem ter o lease time, sem ter o serviço de DHCP. Ele trabalha com esse static pool. Então, dentro do meu range aqui, eu consigo fazer um pool de entrega de IPs. Então, eu vou entregar aqui do 100 ao 199. Então, eu estou entregando 100 IPs. Eu posso alterar isso aqui depois, aumentar, tá? Colocar o outro aqui, quero pôr do 200 ao 210. Posso pôr sem problema. E esse IP ele vai entregar para a VM, vai configurar a VM no primeiro boot, porém ele não vai... ele não tem lease time. Esse IP é sempre dessa VM. Não tem o lease time do DHCP. Aqui o DNS, que eu vou pôr para essa rede. Esse é um endereço IP que a gente tem internamente. Ele dá um resumo aqui. E ele já vai criar a rede. Aí ele vai criar a rede. Provavelmente ele já criou aqui meu VApp. Vou só diminuir aqui embaixo para atrapalhar menos. E aí o que eu vou fazer agora é que eu não tenho nenhum VApp, nenhuma rede aqui dentro. Então essa máquina aqui, se eu for conectar ela numa rede, não tem nada, porque ela está dentro do meu VApp e o meu VApp não tem nenhuma rede. O que eu posso fazer? Eu posso trazer as redes lá de fora, posso criar redes isoladas aqui dentro, ou posso criar rede routed.
Se eu criar uma rede routed dentro do meu VAP, eu tenho que dizer aonde ela está conectada, por exemplo, aqui. Chamar ela de 192, 168, 124. Vou só criar aqui. Ela tem as mesmas opções de IP-pool e tal. Aí o que ela passa a ser? Ela passa a ser uma rede roteada, conectada numa rede roteada lá fora. E aí ela faz NAT para lá. Então esse é um problema aqui. Se a gente tem uma rede privada conectando aqui uma outra subrede privada, a gente tem NAT de NAT. A gente não usa isso aqui, mas a ferramenta provê. E aí a vantagem que ela tem é que ela cria uma camada de firewall e NAT aqui dentro. Então você tem um firewall que não existia antes. A única forma de você ter o firewall de uma rede dentro do VAP para fora, ela ser roteada, conectada numa rede roteada lá fora. Então, delete aqui. E aí eu vou criar uma rede direct. Nada mais é do que ela vai estender a rede lá de fora para dentro do VAP. E aí eu vou criar uma rede isolada, que é uma rede que só existe aqui dentro. 1, 2, 68. Um, 2, 68. Vou colocar o IP pool dele é um único range, um único IP. Beleza, então agora no diagrama a gente tem uma rede. Tá criando ainda. Deixa eu conectar aqui. Aqui ele não atualizou o diagrama ainda. Agora atualizou. Então a gente tem uma rede isolada lá fora, uma rede roteada lá fora, desculpe, que ela está estendida aqui para dentro. E eu não tenho nada configurado nela. E eu tenho uma rede isolada que não tem nada conectado nela. Então agora eu vou lá na minha VM e vou editar isso. Então eu quero que ela conecte na Bruno, tipo static ppool. Então aqui tem as opções, você pode pôr manual, você pode usar DHCP, mas a gente não habilitou, a gente achou que não é necessário, é mais seguro trabalhar com IP pool. E a gente vai colocar mais uma placa de rede nela, conectada na rede isolada pelo IP pool. E dar um save. Beleza. Aí ele já adquiriu os IPs. Aqui tem os endereços MACs, o tipo da rede. E aí, se eu voltar no meu VAP, ele já atualizou o diagrama e já mostra aqui qual que é a rede primária, as demais networks, aonde ela está conectada e o que está funcionando. Tá? Então, se eu voltar aqui eu posso dar o power on aqui, ou na minha VM, tanto faz. Vou startar aqui meu VAP. Startando o VAP, tudo que tem embaixo dele, todas as VMs já iriam subir de uma única vez. Beleza. Subiu, eu consigo ver o console aqui, ele já subindo. Ele já fez o recustomization da VM, você vê que ela rebootou. Se fosse no Windows, ele ia fazer a mesma coisa. Beleza, a VM já está no ar. No caso aí, ela não vai conectar com a Unicamp, ela só está interno, né? Ela se conectou numa rede Bruno apagar. Essa rede, eu preciso criar um source NAT para ela poder sair. Ah, tá. Entendeu? Isso. Aí naquela... se eu desse um comando ali, naquele terminal, IP espaço A, ele vai me mostrar
um dispositivo de rede que chama VMXNet3 e que vai ter esse IP. Não, vai ter o IP, mas o nome do dispositivo não é esse. O nome do dispositivo é de acordo com o SO, tá? Esse aqui é o tipo do dispositivo no VMware. Inclusive, a gente recomenda todas as VMs rodem com VMXNet3, que é a recomendação da VMware, e o disco, o bus type seja para virtual SCSI. Isso são recomendações da VMware. Até onde eu vi, para o Rock Linux, por Debian, para o Ubuntu, para o Windows. Essas são as recomendações atuais. A única exigência é que tenha o VM Tools instalado na VM. Pode falar, Ricardo. Bruno, você volta na console lá da máquina que você abriu. Você conseguir logar nela, só dá um... Então, aí esse era o próximo passo. Tá. Eu não tenho senha dessa máquina. Eu subi um template, mas eu não tenho senha. O que eu vou fazer? Eu vou dar um shutdown nela. Espera ela. Já até desligou aqui. Beleza, a VM desligou. E aí eu vou forçar aquela troca de senha para a gente colocar teste. 1, 2, 3. Save. Beleza, e agora eu vou... isso aqui é um problema, tá, pessoal? Quando você tá com essa barra aberta aqui de tasks, ele perde um pouco o CSS, ó, estourou aqui a tela. A gente costuma fazer com ela assim. E aí eu vou dar um power on force recustomization. Aí agora sim, ela vai subir e eu consigo... Agora eu setei a senha de root dela. Se eu fizer isso quando eu fizer o deploy da VM a primeira vez, antes de subir ela, ele já aplica, tá? Inclusive, como a gente usa Terraform, a gente já tem isso dentro do Terraform e a gente já passa para a VM dentro do Terraform e ela já põe uma senha e ela já cria os nossos usuários e põe as nossas chaves. É nesse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, esse nível de integração da ferramenta aí, quando você cria VM com essa automação, você, por trás disso, por baixo disso, está rodando Terraforms. Aqui, não. Aqui é instruções do próprio VMware, que é o... VMware, usando o OpenVMTools que está na... Exato. Na máquina. Usando exclusivamente o VMTools. Tá, então, por exemplo, a alocação do IP, configuração da interface lá dentro, com o IP, o VMTools faz isso. Então, por exemplo, se eu num template meu, de um outro sistema operacional, que tenha suporte ao VMTools, eu colocar lá, em tese, ele vai fazer essa configuração inicial. O único que ele não faz é o FreeBSD, tá? Quando você sobe... É isso que eu queria perguntar. Quando você sobe aqui, que você subiu um FreeBSD, você em aqui, a hora que você manda editar, ele fala, não é compatível. Ótimo. Porque aqui, antigamente, deixa eu só achar onde que tá aqui, que pra mim não falou bobagem. Aqui, antigamente, no Operation System, no nosso VMware mais antigo, a gente não tem aqui o FreeBSD. Agora já tem. Então, quando você seleciona isso, ele já fala, ó, não é compatível o Guest Choice Customization. Entendi, perfeito. Mas uma limitação, provavelmente, da implementação do OpenVMTools com o FreeBSD tem essa limitação. FreeBSD, possivelmente. Então, a gente testou Rock Linux, o Windows, o Ubuntu, acho que testou o Oracle também. Então, todos esses funcionaram, tá? Perfeito. E é importante, eu posso estar enganado, que é o Debian a gente testou também. Eu posso estar enganado, mas acho que o Ubuntu, ele sobe com o Cloud Init. O Cloud Init não está funcionando também não estava funcionando na versão que eu testei. Então, a hora que você sobe a VM, se você acompanhar no terminal aqui, ela fica um tempão, ela fica 1 minuto e meio esperando dar o timeout do Cloud Init tentando configurar o network. Se você sobe sem o Cloud Init, o OpenVMTools faz na hora. Então, se eu dar aqui... Perfeito, beleza. Agora eu já tenho a senha de root e já estou dentro da máquina. E aí, acho que o Lucas tinha perguntado, se eu der um IPA, Lucas, ele está aqui, as interfaces, no caso do Rock Linux, ele chama ENS192 e ENS224. E os IPs já estão configurados. Se por acaso eu se eu subir uma rede aqui, vamos fazer um teste aqui. Peraí, vamos fazer outro teste antes. -N.
Então ele está aqui com total ali de memória 769. A gente pode vir aqui, deixa eu ver se está habilitado. Compute. Está desabilitado. O que a gente costuma habilitar? Pelo Terraform, as nossas opções ele já está habilitado. A gente sempre cria VM com esse CPU Hot Edge e memória Hot Edge. E aí a gente sempre vai conseguir crescer recursos sem desligar a máquina, tá? Agora que ela já tá, que ela instanciou sem isso aqui, eu tenho que dar um down na máquina e subir ela de novo. Aí ela já vai aplicar. A gente pode até testar se ela faz em tempo de deploy aqui. Vamos ver se ela... Tempo de execução. Vamos ver se ela faz. Não pode, tem que estar desabilitada mesmo. Então a gente desliga ela, habilita isso aqui e liga de novo. Aí a gente consegue subir CPU e memória com a máquina ligada, tá? Nosso Terraform já instancia isso aqui sozinho. E a outra coisa aqui, a gente pode colocar mais uma interface aqui. Vou pegar um aqui, aqui ele vai ter o botão New. Se eu clicar em New, eu estou criando uma rede aqui. Se eu colocar em Add, eu estou trazendo uma rede lá de fora para cá. Então eu vou trazer a rede de backup. Então eu estou trazendo ela para dentro do meu VApp. Aí agora eu vou criar uma interface na VM que já vai ter a rede de backup. E aí isso aqui, ele vai adicionar na VM com ela ligada, mas ele não vai configurar IP nem nada. Ele dá um freeze aqui na tela, tem que dar um launch de novo. Aí ele já tem mais uma interface ali conectada, mas ele não configura o IP porque ele só faz no recustomization, tá? E nada impede de eu colocar na mão e tal, seguir o que tá ali fora. Basicamente, pessoal, é essa operação, o mão na massa de toda a nuvem aqui. A gente tentou colocar alguns pontos e tal. A gente pode fazer um teste aqui, que eu acho que eu não fiz e o Gazoni perguntou. Aquela VM, ela tá na rede que a gente criou. E aquela rede, se a gente for aqui no Cercinat, essas regras de Cercinat não vão bater com aquela VM, com aquela rede. Então, aquela VM não tem saída para a internet. Tá? Ela vai ter acesso ao gateway dela, ela vai ter acesso à rede interna ali, no que o firewall distribuído permitir, mas ela não vai ter acesso para a internet. Então eu vou ter que criar uma rule aqui, SNAT, ela vai ser do tipo Cercinat, o IP externo, eu vou requerer um IP aqui, foi o que eu disse, a gente não precisa dar o request lá naquela parte que mostra os IPs, a gente vai dar o request aqui, ele já está alocando, já mostra aqui qual IP é, e dou um 6890.0/24. E aí a prioridade eu vou colocar 50 para ela ficar lá pro final. Beleza, então agora ele já tem uma regra de Cercinat permitindo aquela máquina sair. Vamos testar aqui. Isso, dá um update, vamos ver se funciona. E aí? Esse repositório tão lento. Tá tudo aí. Aí o DNS também, né? Já consultou, né? Tá vendo? Se tivesse colocado IPv6, ele já ia estar funcionando também. IPv6 é mais tranquilo, porque a gente não tem regra, né? São todos IPs válidos, então a única coisa que a gente não precisa fazer NAT, então ele já vai sair. Aí o que pode barrar ele é o firewall. Mas aí, por padrão, o nosso firewall aqui ele já está com uma regra
para sair tudo. Então, para sair ele permite tudo. Então é isso. Hélio? Eu tava com mudo aqui. Beleza. Vocês falaram de levar um range, né, ou um pedaço disso do IPv4 das unidades para dentro da nuvem, certo? É uma possibilidade. Vocês não estão pensando em fazer isso com o IPv6, né? Não, IPv6 não precisa. Tá. Vai usar o O range que vocês passaram pra gente. Isso. Tá. Beleza. Mais alguém, pessoal? Senão a gente encerra por aqui. A gente agradece a presença de todos, a atenção de todos aí. E agradece aí as parabenizações que o pessoal mandou aí.